A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, estou aqui para mais um vídeo, né? Dessa vez, meus irmãos, para falar assim um pouco, né? Do que está acontecendo ali dentro da igreja Deus é Amor, né? Meus queridos e amados irmãos, nós bem sabemos que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele fundou a sua igreja no século I, né? Foi enviado assim por Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, né? Veio para fundar a igreja aqui na terra, reconciliar o mundo, né? Através do seu Filho Jesus, derramando todo o seu sangue para a purificação de pecado. Deus enviou ele como presente assim para o mundo, né? Para que aquele que crê nele, aceita ele, ter os seus pecados perdoados através do seu sangue, né? Que foi derramado na cruz do Calvário. E aí, meus irmãos, eu estava assim, vendo um vídeo aí da pastora Nadir. Ela também falando algumas coisas do que está acontecendo nesse ministério Deus e Amor, né? E aí, meus irmãos, ali ela faz assim grandes declarações, né? Das coisas que já aconteceram ali, como acho que é Edivânia e Everaldo, né? Que era uma dupla ali de cantores. E ela faz várias declarações assim, né? Querendo saber onde que tá, né? Onde é que tá, né? Essa dupla aí de cantores que cantavam. E ela fala de vários pastores, não é? Igreja Deus e Amor tem agido assim de forma desonesta, né? Segundo ela. E aí eu lembro mesmo dessa dupla aí, né? De cantores, Edivânia e Everaldo, né? E aí sai assim do ministério, ninguém sabe o porquê. Ninguém fala nada. E aí, meus irmãos, tá acontecendo coisas terríveis ali, né? Onde tá havendo, a gente entende que tá havendo muitas corrupções, né? Mas, meus irmãos, não é de admirar essas coisas, né? Não é de admirar. O apóstolo Paulo, ele também escreve, né, a Timóteo dizendo, né? O apóstolo Paulo era do século I também, né? Também era do século I. Ele também era do século I. E vamos ver o que é que ele diz, né? Sobre a apostasia, sobre a corrupção que ia haver. Ele escreve ao Timóteo no capítulo 4, a primeira carta, né? As primeiras cartas. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele escreve dizendo a Timóteo, seu companheiro de trabalho, ele escreve dizendo assim, capítulo 4: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a
doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstância dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele profetizou no século I. Ele profetizou aqui o quê? O que é que ele profetizou aqui? Ele profetizou a corrupção da igreja que ele tomava conta. Ele profetizou a corrupção e que ia entrar pessoas ali dentro que não ia poupar o rebanho, né? Ia trazer coisas para dentro da igreja que era santa, que tinha uma doutrina santa, os ensinamentos de Jesus, porta estreita. Ia entrar pessoas agora que ia pregar outras coisas que não tinha nada a ver, que ia trazer as coisas aí do mundo. E aí, meus irmãos, quando nós começamos a meditar nesses versículos aqui, nós passamos a entender que essa profecia ela se cumpriu na Igreja Católica. Porque quem é que proíbe comer carne na sexta-feira? Quem é que proíbe o casamento dos padres? Quem é? Não é a Igreja Católica? Porque aqui diz que futuramente ia entrar pessoas, o apóstolo Paulo profetizando, e futuramente, quando depois que ele partisse, ia entrar pessoa proibindo comer carne e proibindo o casamento. E onde foi que se cumpriu isso? Não foi na Igreja Católica? Então o apóstolo Paulo aqui, ele profetiza sobre a corrupção daquela igreja que ele estava tomando conta, que era a igreja que Jesus fundou. E depois da sua partida, ia entrar ali lobos cruéis, que não ia poupar o rebanho, ia trazer outra doutrina que ele nunca pregou. O apóstolo Paulo nunca pregou que não podia comer carne na sexta-feira. O apóstolo Paulo nunca pregou que não se pode casar. Então veja que entrou lobos cruéis ali, que pregou outras coisas, e a igreja de Cristo ali foi esfriando, e aí foi fundada a Igreja Católica. Como foi que a Igreja Católica ela foi fundada? A Igreja Católica, meus irmãos, ela foi fundada por Constantino, né? Constantino. Ele era um imperador, né? Mas ele não se converteu direito. Ele começou agora a trazer costumes do mundo, paganismo, e a Igreja de Cristo foi ali esfriando, e aí foi fundada nessa Igreja Católica. Assim, meus irmãos, no século IV, né? Essa profecia ela se cumpriu no século IV, quando o Império Romano foi destruído pelos bárbaros e pelos persas, né? Esse dia ele ficou marcado como a Idade Média, né?
ficou marcado como a Idade Média. O dia que o Império Romano foi destruído pelos bárbaros e pelos persas, né? E aí Constantino, ele entrou na igreja de Cristo, que era a igreja que Paulo tomava de conta, e pregava os ensinamentos de Cristo. Ele entrou ali, ele aceitou a Jesus, mas com certeza nunca se converteu direito. E começou a trazer o paganismo lá do mundo para dentro. E os cristãos meio com medo, porque ele era imperador, né? Imperador. E aí a doutrina foi afrouxando, e quando pensa que não, foi fundada, né, a Igreja Católica no século IV. E aí se cumpriu essa profecia, né? Profecia que o apóstolo Paulo aqui profetiza dizendo, né? E aconteceria isso. Então não é de se admirar o que está acontecendo, não só na Deus de Amor, como em outros ministérios aí também. Por quê? Porque é preciso, meus irmãos, ver se não tem um Constantino lá dentro, né? É preciso saber se não tem um Constantino lá dentro da Igreja de Cristo, para que a igreja venha se esfriando e começar aceitando o modernismo lá dentro, né? É preciso ver se não tem um Constantino lá dentro, né? E aí, meus irmãos, aos 3 dias aí atrás, uma voz falou bem no meu ouvido: a igreja Deus e Amor vai fechar. Aquela voz falou assim no meu ouvido, né? E eu não quis falar nada, não quis gravar vídeo sobre isso, né? Mas aí, eu vendo a pastora Nadia aí, né? Falando um pouco assim do que aconteceu lá dentro. E do que ainda continua acontecendo, né? Das injustiças, né? Que acontece lá dentro. Aí me deu coragem de gravar esse vídeo. Pastora Nadia, uma benção, né? Uma benção porque é difícil você ver uma pessoa que fundou assim um ministério e tá tomando conta de um ministério assim, querer gravar live, né? Assim com pessoas assim que nem o Mauro Souza, que nem o Francisco Evangelista. Não é difícil. O que eu desejo para a irmã, pastora Nadir, é que ela continue assim, né? Ela continue assim nessa simplicidade de Cristo. Não venha deixar subir, né, para a cabeça, não venha se corromper, né? Porque, meus irmãos, o que está acontecendo ali na sede mundial, tudo indica que é corrupção, né? É preciso saber quem são os Constantinos que tem ali dentro, né? E aí, meus irmãos, a irmã fez fortes declarações assim do que acontece, né? E teve uma coisa que a irmã esqueceu também de falar, é sobre a gravadora, né? Gravadora, meus irmãos, só eles lá gravam, né? Só eles lá gravam, ninguém tem oportunidade de gravar. Por que eles não dão oportunidade para o irmão Mauro aí, né? O irmão Mauro aí tá conhecendo aí muito bonito, né? Porque eles não dão oportunidade para o irmão Mauro gravar, irmão Mauro Souza, né? Ali do Ceará. Por que eles não dão oportunidade para ele gravar? Parece que só eles gravam, meus irmãos. Parece que essa gravadora é só para eles. E aí, como que a gente vai acreditar que esse povo, eles estão tendo zelo assim pelo povo de Deus, está tendo zelo pela doutrina, se eles não olham para as pessoas mais simples, né? Como que a gente vai acreditar nisso, né? É preciso olhar, né? É preciso olhar com os olhos de misericórdia para as pessoas mais simples aí, né? Dá uma oportunidade, né? Que aí sim dá para acreditar que está tendo um zelo pelas coisas de Deus.
Mas da forma que eles estão aí agindo, fica difícil a gente acreditar. Dá até para se dizer mesmo que está se corrompendo, né? Agora uma curiosidade. Essa voz falou. A igreja, quer dizer, ali na sede vai fechar. A voz falou aqui no meu ouvido, né? Agora vai fechar de que maneira? Vai fechar de que maneira? A voz falou assim: a igreja Deus é amor, a da sede, né? O juiz vai fechar. O juiz vai fechar. Foi assim que a voz falou. Aí que juiz é esse, né? Juiz aqui da terra, juiz lá do céu. Vai haver o arrebatamento. Como que vai acontecer esse fechamento? São coisas para a gente ficar meditando, né? São coisas para a gente ficar meditando. A igreja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tomava de conta, foi fechada por Constantino, né? Porque Constantino entrou lá dentro, não se converteu direito ao cristianismo, e aí aquela igreja foi se apagando. Foi se apagando, foi se apagando. E foi a fechada, né? A igreja que Cristo fundou e entregou para ele foi fechada realmente, né? Porque o povo ali já não queria mais saber do evangelho, a porta estreita que Jesus pregou. Eles queriam agora dar ouvido a Constantino, né? E aí foi a igreja católica, não é? Tomou o lugar do cristianismo. Para os católicos, eles acham que a igreja de Cristo é a que eles fazem parte, né? Porque Jesus falou para Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eles creem nisso. Mas tudo é falta de entendimento, falta de sabedoria. Eles creem assim, né? Porque, meus irmãos, imagina se Jesus tivesse fundado a igreja em Pedro, né? Ah, quando o galo cantasse 3 vezes, na terceira cantada do galo, a igreja tinha caído, né? Tinha caído porque Pedro negou Jesus quando o galo cantou pela terceira vez. Então Jesus não estava essa pedra que Jesus fala, não estava se referindo a Pedro. A Bíblia Sagrada é cheia de versículos, né, dizendo que Jesus Cristo ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Está cheio, a Bíblia está cheia dizendo que Jesus Cristo ele é a pedra. Então ele diz: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando aí, dele mesmo, não estava falando de Pedro. Sobre essa pedra, sobre mim, era isso que ele estava falando. Sobre mim eu fundarei a igreja. Não é sobre Pedro, não. Sobre mim, sobre essa pedra, sobre mim eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqueles que estão no mundo aí são porta larga, né? Porta larga, que faz parte do povo lá de Constantino. Faz parte do povo lá de Constantino. Para fazer parte da igreja de Cristo, que Cristo fundou aqui na terra, é preciso aceitar Jesus. Quando se aceita Jesus, aí você uniu com a igreja de Cristo. Porque Jesus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele, né, que crê, mas não é crer de boca que nem muitos por aí crê, não. Crer, crendo mesmo de verdade, entregar a sua vida para Ele, abandonar as coisas desse mundo. Aí você está assim reconciliando, né? E aí sim o milagre acontece na vida da pessoa. Deus agora vai trabalhar nessa vida, vai libertar, vai transformar e vai salvá-la também, né?
E aí, meus irmãos, eu ouvi essa voz falar comigo assim nos meus ouvidos e eu não quis gravar vídeo, né? Por isso que eu vi a pastora Nadia aí, né? Que é uma benção, né? Falando alguma coisa, aí que eu quis gravar também, né? Fazer esse vídeo. Eu acho a irmã uma benção, né? Pela humildade, né, irmãos? Pela humildade. Porque são poucos, né, que faz conta, assim, dos irmãos mais simples, né? Porque eu ouvi a irmã falando, qualquer hora que o irmão Mauro quiser gravar vídeo, Francisco Evangelista, grava live, quer dizer, né? Com ela tá à disposição. Quer dizer que é difícil, né? É difícil. Mande aí manda aí um e-mail aí para a sede lá e veja se você vai ser respondido. E aí a gente vê essas coisas assim, né? Manda um e-mail para ele lá, para ver se ele responde. Vai ser muito difícil, né? Quer dizer, a riqueza, o dinheiro começou a subir para a cabeça que não, a pessoa não pode deixar, né? Primeiro que a Bíblia Sagrada já combate a riqueza, né? E pior ainda quando você deixa subir, né? A cabeça. O que a pastora Nadir continue assim, né? Na sua simplicidade. Nós não devemos nós não devemos, meus irmãos, sair, né, da simplicidade de Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, continuar na simplicidade do Senhor Jesus e saber que a nossa morada não é aqui. Deus tem um lugar melhor para nós. Amém? Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos, né? E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Amém? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Reginaldo. Amém? Que Deus assim vos abençoe.